começaram também a divulgar, você falou, divulgou campeonato inglês, campeonato italiano, Mas eu posso falar da NBA, dos esportes Sim. olímpicos, né? Eu, por exemplo, narrei NBA, né? Começou a divulgar um monte de parada. De graça, Sim. né, JP? Isso que é uma coisa importante, assim, porque, infelizmente, a gente vive num país absolutamente desigual, né? Onde o consumo de informação ele é enviesado pela questão econômica e financeira. Então, o consumo de alto nível ele precisa ser pago. E o que o esporte interativo fez naquele momento foi democratizar esse acesso. Foi trazer um conteúdo de excelente qualidade no esporte, no futebol, no basquete, no vôlei, nos esportes olímpicos e também, por exemplo, nos esportes americanos, de uma maneira mais aberta. Então, isso criou uma conexão quase que emocional, né, com quem de fato amava aquele esporte e poderia consumi-lo de maneira de graça, gratuita, né? Então, foi um momento de uma conexão importante ali. Por exemplo, os campeonatos europeus, que naquela época estavam crescendo de uma maneira absurda, né? Com grandes craques brasileiros jogando e atuando lá, e não mais no nosso futebol, foi uma época de transição. Talvez quem está aí hoje em dia assistindo o futebol europeu, acho que isso é normal, né? Mas naquela época era uma coisa de ruptura, era de transformação. Você assistia um jogo do campeonato inglês, do Milan, da Inter, do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, era algo inovador. Era algo que remetia até a momentos lá de trás, por exemplo, do Show do Esporte da Bandeirantes, quando transmitia o campeonato italiano, quando transmitia o campeonato inglês. Então, a gente tinha esse viés emocional também em quem assistia a gente. Eu narrei grandes jogos da NBA, aprendi a narrar basquete no esporte interativo, não sabia narrar basquete. Na verdade, não é que não sabia, mas é assim, as técnicas são diferentes. Isso foi uma coisa que marcou a época, né? Tanto que, olha só, quantas pessoas ainda lembram daquele momento. Putz, eu recentemente, cara, estava aqui perto da minha casa, trombei ali com uma patrulha policial e o rapaz virou e falou assim, rapaz, você é aquele cara do esporte interativo. Bicho, eu não trabalho do esporte interativo desde 2008. Mas você chegou a voltar uma época, não chegou? Para a TNT, em 2018. Já era TNT? Já era TNT em 2018. Mas olha só como aquilo ali... Ele falou assim, não, eu te assistia na Parabólica. Cara, como aquilo ali está no emocional das pessoas, né? Porque trouxe algo absolutamente inovador, diferente, icônico. E olha, eu vou te falar uma coisa bem sincera. Foi um modelo, talvez pensando no que é a televisão esportiva no Brasil nos últimos anos, mais inovador, criativo e disruptivo que a gente teve nos últimos anos. Não houve nada diferente do que o esporte interativo criou. O que eu mais me amarro do esporte interativo ainda, quando era esporte interativo, é que hoje em dia o pessoal pega, sei lá, corte 30, 40 segundos, 1 minuto de resenha sem chão ao vivo. Isso você tá falando da amizade? Pô, tem um que é sensacional, o Vitor Sérgio rindo de quanto o André Henning pagava para cortar o cabelo. Mas isso é o jogando em casa, era o que a gente fazia. Então, cara, é isso que eu tô te falando. A gente criou uma linguagem diferente. Mas além da linguagem, vocês eram amigos, né? Porque assim, a gente vê que a relação de vocês ao vivo era uma parada de amizade mesmo, então... Porque criou-se não vou dizer família, né? Vou ficar nesses jargões, nesses clichês. Mas assim, a gente tinha uma unidade muito grande, né? Porque foi difícil, por exemplo, para eu sair do esporte interativo, foi difícil. Por quê? Porque eu recebi uma proposta que financeiramente era gigantescamente melhor, era tipo 10 vezes melhor. Eu ganhava R$1.000 e passei a ganhar R$10.000. Isso em 2008. Sabe lá o que é isso? A gente tinha ali uma vivência, cara, de muita entrega, entendeu? Tava todo mundo ali depositando o máximo naquele projeto, sabe? Então, tipo... A gente passava muitas horas conectados, muitas horas juntos, a gente se entregava, a gente queria fazer dar certo, a gente tinha certeza que era um projeto legal, a gente tinha contato com pessoas que eram talentosas, a gente aprendia umas com as outras. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.